Como é que é, malta? Mais um episódio, podcast de Quebra-Conduta. Hoje trouxemos aqui mais 3 temas interessantes. Começamos com a despenalização da eutanásia, com 136 votos a favor, 78 contra e 4 abstenções, 2 do PS, 2 do PSD. É um tema que agora está cada vez mais em voga, é um tema que já tem tido bastante discussão, tem tido bastante relevância no debate público. E foi agora aprovada a lei. Cabe agora ao Presidente da República, tem 3 opções: ou promulga, ou veta, ou envia a lei para o Tribunal Constitucional. Sem mais demoras, Zé, para ti, uma vitória histórica é apenas e só um avanço natural numa ótica progressista, ou é uma derrota retumbante e um retrocesso civilizacional? Bem, antes de mais, boa tarde a todos. Queria começar por cumprimentar os meus colegas de painel e também o nosso excelentíssimo moderador. Portanto, em primeiro lugar, eu queria começar aqui por dizer que já tenho visto e ouvido muitas vezes a questão da despenalização da eutanásia e que desta vez é que vai para a frente, e as pessoas a falarem como se isto tivesse verdadeiramente decidido, quando na realidade me parece que há aqui um passo muito importante que tu abordaste aí bem, que tem a ver com a aprovação por parte do Presidente da República. Eu diria, em primeiro lugar, que temos que ser moderados. O professor Marcelo Rebelo de Sousa é conhecido por ser um membro, digamos, um elemento muito conservador, um político muito conservador, e, portanto, não me parece que esteja assim tão garantido que ele a vai aprovar. Depois, naquilo que diz respeito àquilo que é a minha opinião própria, aquilo que posso dizer é que é uma notícia que já aguardava há algum tempo, porque acho que é mais um passo como a nós termos uma sociedade mais justa, mais transparente e mais representativa daquilo que é a sociedade, portanto, e daquilo que é o nosso entendimento e daquilo que é a nossa capacidade de decisão enquanto cidadãos. Da mesma forma, eu acho que uma das partes do direito à vida é o direito de também não termos de sofrer, não é continuarmos e de estarmos aqui a sofrer. Acho que se nós sentimos, ou quer enquanto responsáveis, quer enquanto a própria pessoa, estabelecendo aqui um parâmetro, que se me acontecer determinada situação, eu prefiro que desliguem as máquinas e portanto eu abdico do meu direito à vida. Acho que faz parte. Acho que faz parte e, portanto, é uma notícia que eu aguardava com alguma esperança que fosse de facto aprovada. Em terceiro lugar, eu também quero esclarecer uma situação que é: ouve-se muito falar nisto, quer pelo lado da pessoa propriamente dita, quer pelo lado das pessoas mais próximas, e eu queria aqui também enaltecer ou salvaguardar uma questão que tem a ver com os profissionais de saúde, as pessoas que são responsáveis também, em termos profissionais, por este tipo de gestão, e acho que aqui também é uma prova de confiança e uma prova de um aumento da autonomia dessas pessoas, e, portanto, enaltecer também a importância dessas pessoas neste contexto, que me parece que é de facto, pode ser propício a algumas situações não tão benéficas, mas parece-me que nós temos que fazer a gestão adequada e salvaguardar também os direitos e os deveres destes profissionais. Tem cláusulas rigorosas, claro que sim, claro que tem cláusulas rigorosas. Jaime, espera-se um NIN do Presidente Marcelo e ao enviar a lei para o Tribunal Constitucional? Eu parece-me que sim, João. Não tenho assim muito a acrescentar sobre este tema. Eu sou completamente a favor da eutanásia. Acho que é um grande avanço. Será um momento em que a liberdade de todos se vai sobrepor aos dogmas de alguns, em que a vida vai começar a ser um direito e não um dever. Como tu estavas a dizer, esta lei é bastante razoável, portanto, acautela qualquer uma das situações que se podiam considerar mais perigosas numa lei deste nível, tratando deste tema. Portanto, é uma lei que está muito bem elaborada
E quanto a Marcelo Rebelo de Sousa, é como diz o Zé, ele é um conservador, portanto ele pessoalmente não tem dúvidas que ele é completamente contra a eutanásia, mas como é um homem de consensos, eu penso que ele vai optar pela solução mais airosa de mandar para o Tribunal Constitucional e, portanto, de alguma forma agradar a gregos e a troianos e passar a batata quente para os outros, mas não vejo que o Tribunal Constitucional tenha nenhum motivo para impedir este tipo de lei que não pode ser considerada como um atentado à vida e que a prova disso é que a eutanásia é legal em diversos países europeus. Fábio, enganar-me-ei se disser que a tua opinião é diferente dos teus colegas? Eu ouvi o Jaime e questiono quando ele disse era a favor da eutanásia, o que é eutanásia? É este projeto? Que a eutanásia não é este projeto, és a favor deste projeto, que não é a favor da eutanásia. Liberdade. Então se o médico tem que escolher se nós vivemos, se nós morremos, somos de factos livres. Estes projetos foram 5 partidos que apresentaram, têm poucas nuances, mas vai dar quase tudo ao mesmo. O que é que muda? Quantos médicos é que avaliam? Uns dizem que devem ser 2, outros 3. Quantas vezes é que o pedido tem que ser retirado? Uns 4, outros até 5 e outros até 7. A iniciativa liberal teve muito mal nestes projetos, não dá devida liberdade que devia ser dada a este tema. O que é que o projeto defende? O projeto defende que pessoas que estejam num estado de consciência sóbrio, isso tem de ser, evidente, e que tenham uma doença terminal ou dores insuportáveis e não há volta a dar. Há aí muito espaço para muitas pessoas que também podiam recorrer à eutanásia e que devia ser justo recorrer à eutanásia. Por exemplo, um senhor de 80 anos que está viúvo, que o filho está de fora, não vem em Portugal ou tem uma má relação com o filho e todo o dia que nasce para ele é uma dor porque ele já não tem sentido de vida, está impedido de recorrer à eutanásia. Mas agora também podemos ver o outro lado, e tal, e o namorado acaba com a namorada e quer se matar. Rapaz, também não é? Entre o 8 e o 80 existem 72 números e eu acho que nós estamos a caminho de legalizar, e bem, mas sabe a pouco. E então, Zé, és da mesma opinião? Faz sentido? Salvaguarda, princípio de uso? Sim, aquilo que eu acho em particular, tendo em conta o comentário do Fábio, não é? Eu acho que é óbvio que pelo comentário que eu fiz na minha primeira intervenção, que eu sou a favor da eutanásia, não é? A questão de nós sermos a favor da eutanásia ou de nós sermos a favor do projeto não me parece que seja o mais relevante aqui. Parece-me que nós estamos a dar um passo pequeno, que é o que eu depreendi das palavras do Fábio, mas não deixa de ser um passo adiante. Por isso é que eu disse no meu comentário inicial que para mim não é algo que seja histórico, para mim é mais um passo. Se calhar nós começamos por estes casos com uma pequena vitória e a seguir vamos ajustando. É assim, isto não é digamos, um processo final, é um processo evolutivo. Nós vamos, na minha opinião, aquilo que nós estamos a fazer é correto. Estamos a começar com uma lei que não é muito ambiciosa, mas que é interessante, e depois iremos, à medida que as coisas forem evoluindo e a maneira como fomos testando e que a sociedade for evoluindo, vamos ajustando as coisas e vamos corrigir o que estiver errado e vamos portanto, evoluir, não é? Jaime, tens algo a dizer? Sim, respondendo aqui ao Fábio, porque eu penso que nós temos visões morais muito parecidas relativamente a este tema. Eu acho que tu estás muito idealista relativamente a isto, né? A política é a arte do possível. Acho que se aprovando a eutanásia nestes moldes, se já se colocam estas questões todas, se o Presidente da República vai aprovar, ou etc., se já houve aquelas famosas manifestações com os cartazes de não matem os velhinhos, se ainda tivessem a aprovar um diploma mais ambicioso, ainda o contra-argumento os contra-argumentos ainda iam ser mais fortes, ainda se ia criar, se calhar, uma maior dificuldade em tornar este tema legível para a sociedade civil conseguir compreender que a eutanásia é uma coisa
completamente praticável. E os casos que tu estavas a falar até se configura mais como suicídio assistido, que também é legal, por exemplo, na Holanda e na Bélgica, ou seja, a eutanásia é para pessoas que estão com doenças terminais. Embora eu acho que no futuro nós até podemos depois abrir uma discussão pública sobre suicídio assistido, claro que sim, o problema é mesmo assim, mas para já temos que começar por algum lado e acho que, portanto, nesse sentido, ter uma lei que também permita, um projeto de lei, neste caso, permita alguma confiança às pessoas, aquelas pessoas que podem ter algumas dúvidas se isto faz sentido ou não, acho que foi mais razoável a fazer. Deixa-me só intervir. Desculpa, fala. Eu só queria introduzir aqui uma ou duas questões no debate. Eu já tive a oportunidade de discutir com o Jaime várias vezes este assunto. A minha opinião também é muito próxima da vossa, enfim, estou de acordo. De qualquer das formas, eu acho que tem de haver um maior esgotamento das várias possibilidades. O que é que eu quero dizer com isto? Os cuidados paliativos hoje em dia estão subdesenvolvidíssimos em Portugal, por exemplo. A medicação analgésica hoje em dia estagnou, não há propriamente grandes desenvolvimentos, nem haverá provavelmente num curto espaço de tempo, tendo em conta as circunstâncias atuais. E o que eu acho que é importante é que ao caminharmos, ao escolhermos o caminho que estamos a escolher, sob o ponto de vista da eutanásia, devemos também dar outras oportunidades a pessoas que estão nestas circunstâncias. Porque eu acho que é o dever do governo, é o dever da nossa tutela, permitir que as pessoas possam escolher tudo antes de terem de tomar essa última decisão. As camas nos cuidados paliativos são as mesmas já há imenso tempo, não há qualquer desenvolvimento nesse sentido. E esta é só uma pequena questão. Segunda questão que eu acho que é importante. Há pouco tempo atrás, na Holanda, já se discutia um patamar à frente, que é... haverá a possibilidade de uma pessoa colocar em testamento que, se eventualmente vier a desenvolver uma doença neurodegenerativa, Alzheimer ou Parkinson, pode ser eutanasiada? Isto já é um patamar, ou 2 ou 3, à frente daquilo que nós estamos a discutir hoje. É muito interessante. Fábio. Pronto, o Jaime tem razão no que toca a liberdades sociais, cá temos uma visão muito, muito semelhante. O João Semedo, o falecido João Semedo do Bloco de Esquerda, foi uma das pessoas que até desenvolveu um dos projetos que o Bloco de Esquerda apresentou. Fala-se agora aqui, estavas a falar também da revisão, mas quando é que será a revista? Vai ser aprovada hoje? Dificilmente num futuro tão próximo esta lei será revista. E eu bato da questão da eutanásia, quando diz eu sou contra a eutanásia. Se me perguntarem se eu sou a favor ou se eu sou contra, eu vou responder como uma pessoa de filosofia responder às minhas questões. Depende. O que é eutanásia? Porque é que isto não poderia referendo? Exatamente por este motivo. Porque se metêssemos a favor da eutanásia, sim ou não, mas o que é de facto? Fica essa questão em aberta. Em relação aos cuidados paliativos, estavas a falar, eu não acho que os cuidados paliativos sejam uma solução, pode ser uma escolha para quem não quer recorrer à eutanásia, lá ficar, porque é que é um paliativo, é um disfarce, não cura, acaba por ser um corredor para a morte, não é? Sim, o que eu estava a dizer é que dá-te mais uma possibilidade, porque o que acontece nos paliativos é que de facto as pessoas estão à espera de morrerem, mas o que interessa aqui é nós potenciarmos ao máximo dentro das limitações que existem a qualidade de vida das pessoas que sabem que a situação delas é irreversível. E se nós, para mim, o que eu penso é que se nós queremos realmente uma coisa, devemos querer também a outra. E devemos caminhar, sobretudo nesse sentido, que é aumentar a qualidade de vida destas pessoas. E quando falo dos paliativos, falo também na investigação, na medicação analgésica, por exemplo. Porque, ok, nós damos esta oportunidade à pessoa, a pessoa pode ser eutanasiada, mas o meu ponto de vista é que devemos caminhar no sentido de dar outras oportunidades às pessoas. Mas pronto, ainda bem, concordamos que discordamos. Jaime e Zé, querem fazer um comentário? Eu só relativamente a isso dos cuidados paliativos queria dizer que concordo contigo. O que é importante ter em mente é que uma coisa não invalida a outra de forma nenhuma. Os cuidados paliativos é algo no qual nós devemos investir, tal como devemos investir no geral na saúde, porque isso que dizes dos cuidados paliativos, desse desinvestimento, é um problema que é comum a todas as áreas do nosso Sistema Nacional de Saúde e, portanto, devemos investir nisso.
e acho até que haver esta lei da eutanásia pode ainda fazer com que haja uma maior pressão social para que se invista nos cuidados paliativos, porque isso aconteceu precisamente noutros países que legalizaram a eutanásia, e porque a posição que tu estavas a apresentar, por exemplo, o PCP apresentou-a para votar contra a eutanásia, portanto vai continuar a meter pressão para que se melhore realmente os cuidados paliativos, e acho que isso é importante e faz parte das pessoas que quiserem realmente, por convicção, estarem a seguir até ao fim o curso natural das suas vidas sem anteciparem a hora da sua morte, devem ter todas as condições, e aquelas que não o quiserem fazer, mesmo as que tenham acesso a cuidados paliativos, podem querer antecipar o momento da sua morte e sentir que não faz sentido estarem ali no fundo à espera, e devem ter essa possibilidade também. Acho que é isso um bocadinho que a lei vem oferecer. É isso mesmo, estamos de acordo. Zé, queres fazer um último comentário para passarmos para o tema seguinte? Sim, eu basicamente, deixa-me dizer que em relação a esta questão, tanto da eutanásia como dos cuidados paliativos, é no fundo fazer também um bocadinho minhas as palavras que o Jaime teve agora. Parece-me que aquilo que nós queremos todos é ter uma sociedade, mais oportunidades, e que ter um governo ou um sistema político que o propicie. De facto, no que nós temos que garantir às pessoas é terem a oportunidade, tendo em conta aquilo que são as condições delas e as circunstâncias delas, tomarem a melhor decisão e oferecermos-lhe, dentro daquilo que é a decisão que elas tomam, as melhores condições possíveis. Se a pessoa entende que com as suas condições e com as suas circunstâncias, a melhor decisão que tem a tomar é prescindir do seu direito à vida, nós devemos ter um sistema político que o permita. Se nós, em particular nesta questão, naturalmente, se essa pessoa entende, ou as pessoas que lhe são próximas, ou os profissionais de saúde que são os responsáveis por ela, permitem ou aconselham portanto, o tratamento através de cuidados paliativos, nós devemos ter as melhores condições possíveis. E isso depois vai, como é óbvio, vai tudo ter aquilo que é o investimento no nosso Serviço Nacional de Saúde, que, portanto, é uma das bases do nosso sistema político, e onde, lá está, vamos bater novamente àquela questão que eu estava a dizer, que é termos um sistema político que seja verdadeiramente representativo e que propicie as oportunidades aos cidadãos em que eles se revejam. Ponto. Não tenho mais nada a dizer. Ok, então, segundo tema tem que ver com a demissão de Francisco Ramos, o coordenador do plano de vacinação da Covid, motivada sobretudo por alegadas anomalias no que respeita ao plano de vacinação, sobretudo dos profissionais de saúde na Cruz Vermelha. Todos os dias vamos ouvindo relatos novos, todos os dias vamos ouvindo insultos gratuitos. Ainda há pouco tempo ouvimos, creio que uma bastonária a chamar gorda fura-filas a uma senhora que enfim, que trabalhava como voluntária, que creio que era presidente da instituição. Jaime, como é que tu vês esta situação? Achas, e que se fosse comigo, se me perguntassem, achas que Portugal vai ter irregularidades no plano de vacinação? Acho que sim, em princípio terá. Bem, João, eu não quero entrar muito nessa onda do isto anda tudo a gamar, ou achar que os portugueses têm alguma propensão genética para a corrupção. Acho que o plano de vacinas, ou a vacinação, o processo de vacinação, que se quer extremamente rápido, é algo muito difícil de implementar, e vários países europeus têm tido grandes problemas. Espanha está exatamente com os mesmos escândalos na opinião pública que nós, de vacinação indevida. Na Alemanha, que é o país mais poderoso da zona euro, está o caos total na distribuição, não é? Pedidos de demissão do Ministro da Saúde alemão. Portugal, a verdade é que, se compararmos em termos das taxas de vacinação, está acima da média europeia, está à frente de países como a Alemanha, como a Bélgica, Luxemburgo, em termos de taxa de vacinação, vacinada. Agora, claro que tem havido irregularidades, eu acredito que sim, e nos casos em que há irregularidades, isso deve ser investigado e deve-se fazer o máximo para que isso não aconteça. Portanto, a pessoa que estava à frente da Task Force da vacinação
demitiu-se, saiu pelo seu pé, acho que foi uma atitude digna, porque de facto no próprio hospital da Cruz Vermelha estava a haver vacinação indevida, o que é muito grave, e claro que isto nos diz também alguma coisa sobre alguns poderes instalados e alguns interesses que realmente às vezes moldam o nosso país, mas que não devemos entrar num discurso catastrofista e devemos acreditar que o processo de vacinação está em curso e que vai ajudar a que possivelmente no verão já atinjamos a imunidade de grupo. Fábio, aproveitar a oportunidade para dar aqui mais uma talhada no governo. A saída do Dr. Francisco Ramos era inevitável, aliás, até foi admirado com a nomeação dele. Ele não tinha perfil para aquilo e por uma questão de falta de ética e de falta de autoridade moral, não podia se manter no cargo. Autoridade moral, quando lhe perguntam como é que ele ia controlar se havia manobras políticas para boicotar as filas de espera e uns passarem à frente dos outros, ele disse que não era polícia. Quando lhe perguntaram se as primeiras pessoas que boicotaram se iam receber a segunda dose, ele faz uma divisão entre portugueses que são os eleitores de André Ventura e os não eleitores de André Ventura, como se a questão fosse assim tão simples. Enfim, e uma questão de ética. Então, uma pessoa que é nomeada para coordenador de vacinação da Task Force e posteriormente a isso é eleito para presidente da Comissão Executiva da Cruz Vermelha, onde o Jaime referiu que é um dos sítios onde há escândalo, mas ainda se mantém no cargo. Depois se manda isso, o facto de ser apoiante da Marisa Matias, também mete-o no espectro político, portanto acho que estava o caldo todo feito para ele não ser nomeado para esse cargo. E agora é esperar ver como é que vai ser com o vice-almirante, pode ser que corra melhor. O Marcelo Rebelo de Sousa está contente com a escolha e esperemos que tenha sido a aposta certa. Zé, qual é a tua opinião? Em primeiro lugar, e acabando até aproveitando aquilo que foi a parte final do comentário do Fábio, o professor Marcelo Rebelo de Sousa também estava satisfeito da primeira escolha. Portanto, nomeadamente as escolhas do professor Marcelo a mim não me dizem grande coisa. Depois, em segundo lugar, acrescentar também que várias fontes dizem que Francisco Ramos também apresentou a sua demissão de presidente da Comissão Executiva, ela que não foi aprovada pela Misericórdia de Lisboa, que é responsável pela Comissão Executiva da Cruz Vermelha, atenção. E depois dizer várias coisas. Em primeiro lugar, que agora há muita gente a vir dizer que o plano de vacinação isto, o plano de vacinação aquilo, mas eu lembro-me quando o plano de vacinação foi proposto, e vi várias notícias disso, muitas pessoas o elogiaram. Parece-me que o nosso plano de vacinação é, em particular, uma situação muito representativa daquilo que é, aliás, as nossas competências e valências da nossa população generalizada. É um plano, na teoria, muito bom, mas que depois não salvaguarda aquilo que é o mais difícil, que é a parte operacional, e, portanto, em termos práticos, as coisas não estão a correr tão bem. Também me parece justo salvaguardar, e acho que o Jaime acabou, de alguma forma, por fazer isso e por dizer isso, que é um cargo muito difícil, não é? É um cargo muito difícil em Portugal, em Espanha, na Alemanha, é um cargo muito difícil em todo lado. E muito dificilmente as coisas iriam correr bem, não é? Mas pronto. Depois, a partir do momento em que entramos numa segunda linha, aquela segunda linha de que as coisas não estão a correr bem, e em que alguns comentários, e aí sim aquela questão do comentário do André Ventura, o próprio apoio à doutora Marisa Matias, público, pronto, ajudam a propiciar as coisas. Isto reunido com o facto das coisas não terem corrido bem, quando as coisas não correm bem, naturalmente têm que rolar cabeças. É assim na saúde e é assim em todo lado, não é? Na política, no futebol, é assim em todo lado. Em terceiro lugar, que é aquilo que verdadeiramente interessa. O que é que, na minha opinião, está a falhar e o que é que nós podemos ter feito ou o que é que podemos fazer a partir de agora para que as coisas corram melhor numa segunda fase. É assim, parece-me um problema crónico do nosso país. Nós assumimos as medidas, colocamos as medidas em prática, mas depois falhamos na fiscalização das medidas. E isto é um problema crónico, é um problema em todo lado, é um problema na justiça, é um problema na economia, é um problema na saúde, é um problema em todo lado. De facto, há uma falha grande daquilo que é a nossa política de fiscalização e que é importante
que seja corrigida até por outras questões que nós já falamos aqui, inclusive coloca, a meu ver, coloca inclusivamente em causa o nosso sistema democrático, esta nossa falta de cultura de fiscalização. Depois, não é uma questão, como o Fábio dizia, como todos nós somos polícias, é uma questão de salvaguardarmos os interesses e as próprias leis. É que nós assumimos leis, adotamos leis, mas depois não fiscalizamos se elas estão por ser cumpridas ou não. O que é que adianta ter leis se elas não são cumpridas? Não adianta nada. Depois, em segundo lugar, é assim, a questão de facto de haver um plano B. Num plano B é que nós levamos isto para aqueles que passam à frente na fila, levamos isto para... Ok? Sob o ponto de vista ético e moral, é errado, e portanto parece-me que é errado para todos, parece-me que não é discutível sequer isso, mas importa-me salvaguardar uma outra questão, que é, há muita gente que está a referir, muitos responsáveis, que receberam mais vacinas do que aquelas a que tinham supostamente direito ou que necessitavam. E que nesse caso, tendo em conta até a própria pouca validade das vacinas, optaram por administrá-las em vez de elas estragarem. E também me parece que, sob esse ponto de vista, estamos todos de acordo que é preferível, portanto, aproveitarmos as vacinas do que estragá-las. Agora, a mim preocupa-me aquela parte em que nós dizemos que as pessoas receberam mais do que aquilo... É assim, também seria grave se recebessem menos, não é? Portanto, é preferível que elas recebam mais. Mas não haver aqui um plano B que salvaguarde estas questões. Ou seja, e aqui vamos desbocar outra vez na primeira questão, que é, nós temos um plano que na teoria é muito bom, mas, e portanto, isto acontece em todo lado, mas que depois na prática tem muitas falhas. E portanto, lá está, mais uma vez voltamos a falar. Agora é preciso acabar a primeira fase e é preciso olhar e ver o que é que não contam bem e construir sobre aquilo que tivemos para trás e sobre aquilo que foram os erros cometidos na primeira fase. E para resumir, dizer mais fiscalização e existência de um plano B. Fábio. Não concordo, o que o Zé estava a dizer basicamente e bem é que nenhum governo, nenhum país é perito em gestão de pandemia, isto é que é uma coisa nova, ninguém conhecia e de facto mais vale dar uma vacina a alguém do que a mandar fora. A questão é quem é que as estão a receber. E é esse mau exemplo. Temos ainda pessoal da linha da frente está na saúde, que ainda não recebeu a vacina. Até dentro dos médicos há a luta de quem é privado, quem é público, quem está com Covid, quem não está com Covid. Todos deviam ser vacinados, porque mesmo não estando com contato com doentes Covid, podem estar com contato com colegas de trabalho e o vírus passa a mesma. Portanto, sim, a fiscalização e tendo mais cuidado, e agora voltando a repetir o que disse, vê se agora com o vice-almirante há mais fiscalização, mais cuidado e isso aplica apenas a quem não cumprir o que está estabelecido. Pois a questão, eu não sei como é que foi feito o plano, mas a verdade é que estas instituições receberam mais doses do que aquelas que deviam ter recebido. Mas a questão é, são as instituições que fazem o levantamento das necessidades. Imagina uma coisa, no centro de saúde há 580 pessoas que estão na linha para receber e candidatam-se para receber. Chega ao dia e não aparecem todas, aparecem, por exemplo, 6 pessoas a menos. O que é que se faz àquelas 6? Elas não podem ir para o frio, não podem voltar a ser transportadas, têm que ser dadas, não é? Isso também não pode ser radical ao ponto de nem, que é nem se deita fora, nem se dá. Então o que é que se faz? Pois. Dá-se ao pessoal da pastelaria. Mas aí deixa-me só dizer, quando eu referi o plano B, era isso mesmo que eu estava a falar. Que é, ou seja, salvaguardar sempre, haver uma lista, que não são só, imagina, aquelas 150. É se acontecer, ou seja, há uma lista global que diz que, por exemplo, que estas 150 pessoas são as prioritárias, mas no caso de sobrarem 6, ou 7, ou 8, ou 10, as 10 pessoas seguintes são estas. É isso que é o plano B. O plano B que eu estava a referir é isso. Pois, isso faz sentido, claro que sim. Jaime, queres fazer um último comentário para passarmos para o tema seguinte? Eu concordo com aquilo que os meus colegas têm estado a dizer e espero que se avance rapidamente no processo de vacinação e que se mantenha, que não se crie medo às pessoas de tomarem a vacina, etc., porque acho que é importante avançarmos rapidamente com estes planos e que quanto mais rapidamente avançarmos, mais depressa estas questões ficam para trás, porque o objetivo é que toda a gente seja vacinada, portanto, importante é que chegue a todos o mais rapidamente possível. Terceiro tema,
CDS, as convulsões no CDS, passa mais uma vez por um momento complicado, um momento delicado. O CDS está em absoluta regressão no que respeita à notoriedade, à influência política. Já se fala numa possível reestruturação da direita em Portugal, claramente tendo em conta ao crescimento do partido Chega e a queda alucinante do CDS. Qualquer das formas, na última semana tivemos aqui novidades que têm a ver com as demissões de personalidades influentes e próximas de Francisco Rodrigues dos Santos. Este apresenta a moção de confiança, é aprovada no Conselho Nacional e o Francisco diz-nos que a aprovação é clara e que se vai manter na presidência do partido. A questão, Fábio, como é que vês esta situação? É o fim do CDS? Bem, isso é o fim, não sei, mas a situação acho que foi mal escolhida. Já deu para ver que o Francisco Rodrigues dos Santos não tem carisma, nem vai ser o líder que o CDS precisa para sair da situação onde está. Ele não tem o apoio dos deputados, os 5 deputados do CDS queriam que ele saísse. Parece-me que ele vai ganhar força à Juventude Popular, onde ele já foi líder durante muitos anos e fez a transição para a piscina dos grandes, por assim dizer. E pronto, sobra muito pouco espaço. Acontece que o Chega ocupou muito espaço, uma direita mais conservadora, mais forte, mais musculada, e muita gente do CDS saiu para lá, mas também depois temos o outro lado, que é a iniciativa liberal, e se calhar era aí que o CDS poderia fazer alguma competição e não se deixar afogar. Com o Chega não tem hipótese, que o Chega tem já a sua postura própria e o original é sempre melhor que a contrafação. Já a iniciativa liberal não tem o peso que o Chega tem, pelo menos pelas sondagens e pelo que se vê, e Adolfo Mesquita Nunes se calhar tinha sido uma boa escolha para a CDS para fazer frente a esse partido e ainda conseguir estar com o nariz de fora para respirar. Para acabar, vou só ler aqui um tweet que li hoje, muito engraçado, João Matos Carvalho. O CDS escolheu morrer quando a eutanásia foi aprovada contra a sua vontade. Claramente andam bipolares para aqueles lados. Zé, uma reconfiguração na direita, como é que tu avalias toda esta situação do CDS a perder notoriedade, a crescer o Chega, uma direita securitária, persecutória? Não vimos este crescimento do PNR, mas vemos um crescimento do Chega com um líder, enfim, comumente conhecido, digamos assim, sobretudo porque teve a oportunidade de fazer comentários futebolísticos na CMTV. Como é que tu prevês o próximo ano, por exemplo? Bem, João, deixa-me antes de mais realçar uma questão que para mim é importante, que é assim, eu entendo que o CDS está a ser vítima de algo que eu tenho falado muito aqui e já falei sobre isso hoje também, que é não o sistema político português, porque parece-me, como é óbvio, eu sou um democrata, mas o desgaste do sistema político português e de problemas crónicos que têm existido e que são comuns a todos os partidos. De falta de transparência, falta de fiscalização, falta de representatividade. Acho que hoje em dia a sociedade não se revê na maior parte dos partidos e acho que isso está a acontecer com o CDS, já aconteceu há bem pouco tempo com o PSD. No PS começam a levantar-se algumas vozes face a António Costa. Portanto, eu já disse que esta questão já disse e repito, que esta questão de André Ventura aparecer aqui com muita força coloca em causa, é um problema de todos os que estão a favor da democracia, é um problema de todos os partidos e, portanto, tem que ser combatido por todos com uma mudança verdadeiramente concreta que diga respeito ao aumento das medidas de transparência, aumento das medidas de combate à corrupção, aumento da fiscalização, transparência, representatividade, whatever, tudo por aí além. Vocês sabem que eu já me tenho dito e repetido sobre este assunto mais que uma vez. Parece-me que neste ponto, claro, neste momento para todos, que Francisco Rodrigues dos Santos não é a solução para o CDS. Abertamente, ele diz que a moção de confiança portanto, é segura e é avassaladora. Não me parece. 54% dos votos num órgão que a maior parte dos elementos são eleitos por pertencerem à lista dele. 54%.
Não é nada representativo. Eu lembro-me, por exemplo, Adolfo Mesquita Nunes tinha dito antes que 70% dos votos, ou alguém muito próximo de Adolfo Mesquita Nunes, 70% dos votos era uma vitória avassaladora. 54% está muito distante dos 70%, não é? Pronto, e aquilo que me parece a mim é que o CDS neste momento está entalado e não se consegue afirmar. E quando eu digo que não se consegue afirmar, vamos como eu diria, chamar os bois pelos nomes. Parece-me claro que à direita, e naquela leitura que tu estás a dizer de há um ano, a dizer assim, à direita é claro que Rui Rio quer o centro. E se provas, se dúvidas houvesse disso, o discurso que ele fez pós-eleições presidenciais esclarecem isso mesmo. André Ventura mobiliza todos os conservadores e os inconformados do nosso sistema político. E a Iniciativa Liberal aparece como uma grande defensora do liberalismo e do direito à iniciativa privada. Portanto, neste espaço, o CDS afirma-se como? Ou afirma-se com o quê? O CDS não se afirma com nada porque o CDS neste momento é um catavento. Anda para ali, anda para ali, anda para cá. Ninguém consegue perceber o que é o CDS nesta fase. Porque eu vou-te ser sincero. Também me parece que neste momento Adolfo Mesquita Nunes não é a solução certa. E o próprio timing escolhido também não é o mais correto. Vamos dizer com franqueza. Nós daqui a 6 meses, 6, 7 meses, temos eleições autárquicas. O que é que vai acontecer ao CDS aí? Vai levar outra porrada. Porque o CDS não tem forma de fugir a isso. Em 6, 7 meses, o CDS não consegue fugir. Agora, numa leitura mais pormenorizada, eu digo-te uma coisa. O maior partido da direita em Portugal, o PSD, tem eleitores de centro, centro-direita, e demonstrou, inclusivamente com Pedro Passos Coelho, pessoas muito mais, digamos, não de extrema-direita, mas muito mais à direita do que o centro-direita, que propriamente é a social-democracia. E eu faço-te uma questão. Estas pessoas, inclusivamente as de centro-direita e as mais à direita do centro-direita, sem entrar na extrema-direita, essas pessoas não se revêem nem em Rui Rio, certamente, não se revêem em André Ventura, porque não são conservadoras, e não se revêem na Iniciativa Liberal, okay? Porque são pessoas de centro-direita. Este espaço é um espaço que podia ser ocupado pelo CDS. Com quem? Adolfo Mesquita Nunes está lá mais perto. Mas a única pessoa, quanto a mim, que pode salvar o CDS, Nuno Melo. Chama-se Paulo Portas. É a única Nuno pessoa... Melo também não é a solução para ti. É sim, está lá mais perto. Mas o nome avassalador é Paulo Portas. Mas Paulo Portas quer outra coisa, não é? Que é as presidenciais, como é óbvio. Regresso do sebastianismo. Jaime, os descrentes de Francisco Rodrigues dos Santos, achas que sobretudo os conservadores vão migrar para o Chega? Como é que tu vês esta reconfiguração da direita também no próximo ano e até mesmo, se quiseres fazer uma pequena previsão daquilo que podem vir a ser as autárquicas, embora ainda falta bastante tempo? A tentar responder a essas perguntas uma por uma. Migrar, isso... Os políticos, em princípio, não migram. Quem migra são mais os eleitores. Os políticos dificilmente migram. São raros esses casos, só mesmo quando há cisões ou discussões mais acesas, ou assim é que isso pode acontecer. E relativamente a uma previsão para as autárquicas, quer dizer, não posso fazer grande previsão porque o CDS nunca teve implementação autárquica. Portanto, acho que não é um grande barómetro para o partido. Olhando um bocadinho mais de longe para a big picture, o CDS tem um problema que vai muito para além daquilo que é o quadro político português, não é? Porque o CDS é um partido agregador em tempos polarizadores, não é? O que acontece ao CDS, estes maus resultados com que está e a pouca força que aparenta ter, é o mesmo que aconteceu àquilo que historicamente eram fações de certos partidos, ou partidos que tinham características próximas do CDS. O Partido Republicano, por exemplo, foi completamente canibalizado pelo Donald Trump, estabelece um paralelo entre o crescimento do Chega, que está a comer o eleitorado do CDS. Nos Tories em Inglaterra, um bocadinho a mesma coisa. O CDS foi um partido muito importante, embora longíssimo da minha
longíssimo da minha área política, mas fazendo um bocadinho de advogado do diabo, acho que o CDS foi um partido muito importante na democracia portuguesa, um dos partidos originais da democracia portuguesa, teve um papel de civilizar a direita, que serviu um bocadinho para que não houvesse até agora um partido com as características do Chega. E eu concordo com o que o Zé tem estado a dizer no final na sua intervenção, que o espaço político que o CDS pode ocupar continua a estar lá. Acho que esse espaço político não desaparece assim. Acho que é um espaço político de pessoas que são conservadoras, mas que são civilizadas, que não se revêem em soluções extremistas como ao Chega, que são pessoas que podem também não se rever num partido que é mais um projeto de poder como o PSD, portanto, que se veem mais numa outra forma de estar na política, e que são pessoas que podem ser mais de uma área de política económica do capitalismo clássico, e portanto que são de direita, mas também não se revêem numa solução ultraliberal como a iniciativa liberal, e portanto esse espaço continua a existir lá. O que acontece é que o CDS agregou sempre correntes muito diferentes, e agora com os próprios tempos que vivemos e com o aparecimento destes dois partidos, Iniciativa Liberal e Chega, acabou por ser um bocadinho friccionado por estes dois partidos e perder tanto para um como para o outro, especialmente para o Chega, porque a verdade é que também muita gente durante a sua vida votava CDS porque não havia nada mais à direita, e agora há. Mas acho que o partido tem capacidade para sair desta situação. Quanto a este congresso em específico, acho que não veio, concordo que não veio nada em boa altura e nem fez muito sentido, porque eu concordo com o Fábio quando ele diz que o Francisco Rodrigues dos Santos não é nada carismático, não é, mas ele foi eleito o líder do partido há cerca de um ano, até agora não aconteceu nada de especial, não houve nenhuma cisão ideológica relacionada com alguma votação no Parlamento ou algo assim. Houve umas eleições presidenciais em que ele tomou a opção mais ortodoxa, que foi apoiar Marcelo Rebelo de Sousa, como tinham feito antes. Marcelo Rebelo de Sousa venceu as eleições, e agora vai haver as autárquicas. Não estarem a tirar o tapete ao líder do partido um ano depois de lá estar, a 3 anos das legislativas, porque o partido está com más sondagens. Isso é um bocadinho a visão de um partido que está completamente desnorteado e em que toda a gente está a tentar assaltar o poder, e acho que acabou por não ficar muito bem na fotografia, de facto, Adolfo Mesquita Nunes com esta sua tentativa de tomada do poder. E acho que, no geral, ele não seria a melhor opção para o partido. Acho que, enquanto estratégia política, ir disputar os 3% que a Iniciativa Liberal teve nas presidenciais, por exemplo, não é a estratégia que o partido precisa. O partido precisa de se definir pelos seus valores próprios. E, nesse sentido, acho que nem Nuno Melo seria ir concorrer com o Chega completamente. É muito conservador. Paulo Portas contribuiu também um bocadinho para o partido estar na situação em que está hoje, porque também, quando esteve no governo, também se viu associado a processos de corrupção, com a compra de submarinos e tudo mais. Acho que o partido hoje deve procurar nos seus quadros pessoas como a Cecília Meireles, Hélder Amaral, o Francisco Mendes da Silva, pessoas capazes que possam devolver um bocadinho de identidade ao partido. Porquê é que o Pires Lima e o António Lobo Xavier nunca são chamados para essa salvação? Pois, não sei, é uma boa pergunta. Também estão associados às empresas, isso tudo depois também contribui para dificultar, não é? Quem quer estar na vida política tem que manter-se, as próprias pessoas têm que se manter associadas também ao partido, não é? É pelo mesmo motivo que o Figo não quis ser candidato a presidente do Sporting. É porque tem melhor. É porque tem melhor. Com toda a franqueza, não é? O António Lobo Xavier e o Pires Lima, neste momento, são pessoas acima daquilo que é o projeto político do CDS, na minha opinião. O Lobo Xavier tem classe, tem postura, tem carisma, mas lá está, se calhar não se quer estar a chatear e não quer ser um derrotado político. Fábio, era isso que eu estava a defender, por exemplo, e reparando, e até parafraseando aqui um bocado o Jaime,
Há pessoas, e posso dizer, por exemplo, o João Coutinho Figueiredo, da Iniciativa Liberal, por exemplo, é uma pessoa que eu, apesar de não me identificar com as ideias políticas dele sob o ponto de vista ideológico, naturalmente, é absolutamente antagónico daquilo que eu defendo, é uma pessoa que eu reconheço, dentro do sistema político português, uma postura diferente, na lógica da representatividade, na lógica da transparência, na lógica diferente daquilo que são os outros, ou muitos dos outros. António Lobo Xavier entra nesta leitura, por exemplo. Agora é assim, parece-me claramente que o António Lobo Xavier neste momento está num nível e num patamar que não se coaduna com o patamar político da Claro. Isso sem dúvida. Mas o João Coutinho Figueiredo também inicialmente não era para ele foi eleito por Lisboa, e por ter sido a única pessoa a ser eleita é que ele ficou como presidente da Iniciativa Liberal, porque quem era o Carlos Guimarães Pinto, e tenho pena dele não ter conseguido entrar, foi por Moinha Negra que ele não conseguiu ser eleito deputado. O Carlos Guimarães Pinto já tinha provocado, entre aspas, feito um convite ao Adolfo Mesquita Nunes para integrar a Iniciativa Liberal, para ser ele o candidato a presidente da Iniciativa Liberal, porque eu acho que se o Adolfo Mesquita Nunes tivesse ganho o congresso de ontem, e quer dizer, ele pode vir a eleições internas e ganhar, e eu acho que ele vai roubar muito o espaço da Iniciativa Liberal se o Adolfo Mesquita Nunes entrar no CDS. Quis só lembrar um pouco aquela história do PSD, quando o Rui Rio ganhou as eleições da Santana Lopes. Passar pouco tempo o Montenegro queria mandar o Rui Rio abaixo e não conseguiu, depois foi a diretas com ele e também não conseguiu. Passa-se um pouco isto, porque o Adolfo Mesquita Nunes também não se quis candidatar há um ano, enquanto se devia ter candidatar porque estava com o Galp e não sei o quê, e agora vai fazer este barulho. É sempre um pouco estranho, ainda por cima das autárquicas. O PSD vai fazer coligação com o CDS, acho que menos em Lisboa, que manda a tradição que o presidente do CDS é que se deve candidatar a Lisboa, e o Francisco Rio dos Santos não se vai candidatar, deve mandar outra pessoa qualquer, porque diz que o partido não deve ser só uma pessoa. Mas só por causa desta uma coisa muito interessante, que é verdade, que é a falta de ideias que o CDS tem. O CDS são sempre num debate com ideias. Não sei se estás lembrado, há uns tempos, quando houve a discussão por causa da tax flat, de ser só uma taxa de IRS única, que os liberais defendem isso, o pessoal mais da esquerda já é contra isso, já são mais a favor de uma taxa progressiva. O CDS calou-se, o CDS não deu opinião, e a falta de ideias, a falta de soluções também leva ao desaparecimento da comunicação social e ao afundance, não é? Quer dizer, e do próprio, desculpa, João, e do próprio eleitorado, percebes? As pessoas, aliás, próprio eleitorado, da própria oposição, há quem costume dizer que é assim, mal ou bem, o que importa é o Estado, não é? Por acaso não é uma frase em que eu me reveja muito, não é? Mas eu estou a dizê-la porque é assim, porque nós não conseguimos associar o CDS a nada. Imagina, o espaço, não há dúvidas nenhumas de que o espaço que André Ventura ocupa, o espaço mediático, lhe aporta mais votação, não é? Apesar de eu não gostar de André Ventura, eu reconheço que ele tem bandeiras e que essas bandeiras lhe aportam um determinado eleitorado. O CDS neste momento não tem nada. O CDS não defende nada. O CDS veio no final das eleições presidenciais dizer que a vitória de Marcelo era uma grande vitória do CDS. LOL, deixem-me rir. Não é? Acho que até o meu primo de 7 anos sabe que não é assim, não é? E acho que, se calhar, a única coisa que justifica, se calhar, a postura de Adolfo Mesquita Nunes é a falta de uma ideia concreta do CDS e a demagogia de Francisco Rodrigues dos Santos. Eu estava a ouvir Francisco Rodrigues dos Santos e eu pensei, meu Deus, este homem está louco. Mas sim, alguma crise também, de identidade até eventualmente associada. Sim, mas também me parece, e foi isso que eu disse, que Adolfo Mesquita Nunes, inclusivamente no próprio timing que escolhe, por exemplo, se este timing fosse escolhido no pós-autárquicas, eu conseguia compreender. Depois do presidente eleito ter 2 derrotas, continuar sem afirmação no Parlamento e com um determinado espaço temporal que permita a construção da identidade. Agora vamos lá ver, vamos imaginar isto. O CDS vai a eleições. Vamos imaginar, Adolfo Mesquita Nunes ganha a Francisco Rodrigues dos Santos. A primeira coisa que faz é levar na tarraqueta nas autárquicas. O que é que acontece a seguir? Adolfo Mesquita Nunes já é um líder fragilizado. Ou seja, o próprio timing demonstra uma falta de ideia estratégica que me assusta, muito honestamente. Porque aquilo que o Jaime disse sobre o CDS, eu concordo muito com isso. O CDS civilizou a direita e há um espaço para aquela direita que é civilizada, que não se revê no PSD e que não se revê nos outros porque é uma direita civilizada. Esse espaço eleitoral pode ser ocupado pelo CDS
E não é porque o CDS neste momento não existe. O CDS tem deputados, tem estrutura, mas não tem mais nada, não tem o mais importante, que é ideias e nem eleitores. É verdade, identidade, ideologia vincada. Passamos então para as notas finais. Fábio, queres ser o primeiro? Creio que foste na última vez, mas pode ser outra vez. Pronto, eu vim aqui falar sobre fantasmas. Não é sobre o Casper nem os Ghostbusters, mas sim sobre o Passos Coelho, que foi mencionado num programa O Outro Lado, da RTP3, onde na Ana Drago estávamos a falar sobre a strip inglesa, culpa o antigo governo de Passos Coelho por ter, devido às dificuldades que o país estava a viver, de muitos enfermeiros terem ido para o Reino Unido. Quando voltaram no período de Natal trouxeram a strip inglesa, e isto aqui foi muito prejudicial. Lembro-me em dezembro de quando caímos 16 pontos na Teams por causa da matemática, a culpa era do Passos Coelho. Eu não sei durante quanto tempo é que a esquerda vai estar no governo, mas acho que o provérbio, a frase do passa a culpa, vai ser substituído por a culpa é do Passos. E então, Zé? Olha, é curioso, porque o meu tema, de alguma forma, tem a ver também com o passa-culpas, não é? E, portanto, eu trouxe aqui as notícias sobre a geringonça de direita que, neste momento, governa os Açores e que é eleita para acabar com digamos, os tachos do governo do PS nos Açores e inclusivamente é eleita com base naquilo que é um combate e com a justificação do governo de esquerda e a geringonça de esquerda no governo central. Mas focando naquilo que é verdadeiramente ideal e naquilo que é verdadeiramente essencial, que é o que é que se conhece deste governo de direita nos Açores. Conhece 3 medidas. Uma que é o corte os cortes nos rendimentos sociais de inserção. Outra que é os cortes nos apoios sociais. Inclusivamente nós ouvimos Rui Rio no programa do Ricardo Luz Pereira a dizer, quando o Ricardo Luz Pereira lhe perguntou, então, mas o que é que vai acontecer às pessoas de rabo de peixe, que são uma das zonas mais pobres de toda a Europa? Vamos apostar na educação e vamos cortar nos apoios sociais porque as pessoas têm que ir trabalhar. E, portanto, o que acontece é que nós cortamos no rendimento social de inserção, cortamos nos apoios sociais e depois a terceira medida saiu esta semana, que é um governo com mais nomeações e depois é um governo com familiares à mistura. E, portanto, é esta a ideia da direita. Mas também é assim, já nada me espanta, não é? Porque este é aquele governo de direita que existe com uma coligação que o Rui Rio disse que não ia existir. E, portanto, é este o desnorte da direita em Portugal. Sim, e o outro elemento da coligação também disse que não ia coligar-se, mas depois acabou por se coligar. Exatamente. É mais ou menos, faz-me lembrar aqueles casais que quando se conhecem dizem, eu nunca me vou apaixonar por ti. Eu também nunca me vou apaixonar por ti. Mas depois, olha, apaixonam-se e depois quando se apaixonam dizem, mas nós nunca vamos casar, nós nunca vamos nomear familiares para o nosso governo. Mas depois, olhem, aconteceu. Isto tudo é mais grave. Atenção, só para rematar. E agora o Fábio ou o Jaime ou qualquer pessoa pode dizer assim, mas este tipo está ali a falar, mas quando foi o governo central não falou da mesma forma. Falou. Não falaste porque não havia programa ainda. Só nesse programa tinhas falado. Eu só acho que isto é mais grave, porque isto é feito em cima de cortes no rendimento social de inserção e é feito em cima de cortes nos apoios sociais. Ou seja, nós retiramos àqueles que precisam para darmos à nossa família. Basicamente, a parte de dar à família eu compreendo, eu também faço isso. Agora, a parte do cortar a quem mais precisa, essa parte a mim já me choca um bocadinho mais. É um Robin Hood familiar, uma espécie disso, qualquer coisa assim. Jaime, então, a tua? Bem, os meus colegas ficaram aqui nas picardias políticas, nas notas finais dele, mas eu quero falar de uma coisa bem mais importante, vou só aqui equilibrar
para a Câmara para se ver a indumentária que tem a ver com esta nota, que é ontem a Associação Académica de Coimbra, portanto estamos a falar do clube mais antigo de Portugal, chegou ao topo da classificação da segunda Liga. É um gigante que está a acordar. Dar o contexto aqui a quem nos possa ver e não saber esse pormenor, que nós somos os 4 de Coimbra, e que, portanto, estamos a falar de um clube com uma identidade muito própria, do jogador estudante, com uma história de resistência ao fascismo e que hoje começa a acordar, e acho que mesmo para quem não seja de Coimbra ou não seja da Académica, é importante voltar a ter uma Académica na Primeira Liga, até porque representa a Zona Centro num campeonato português que está cada vez mais bipolarizado. Não deixa, João, desculpa, deixa-me só acrescentar aqui uma coisa, porque enquanto eu já me estava a falar, eu lembrei-me, não deixa de ser curioso que, ao mesmo tempo que o fascismo parece estar a renascer, a Académica também parece estar a renascer. Até por isso seria importante termos a Académica na Primeira Liga. Ótimo. O que eu trago para mim é uma espécie de bloco que eu acho que pode se inserir dentro daquilo que eu considero ser a definição de boas práticas em situações excepcionais, como aquela que vivemos hoje. A Biblioteca de Penacova, tão próxima aqui de nós, serve livros em takeaway e por telefone. Portanto, as pessoas podem lá ir buscar o livro, ligam, escolhem o livro e vão lá buscá-lo. E eles também fazem entregas ao domicílio. Por outro lado, e ainda mais excepcional, é que podem contar histórias às pessoas através do telefone. Portanto, acho que é uma ótima medida para combater a solidão numa altura em que infelizmente é isso que se pede, é as pessoas estarem em casa confinadas e não terem tanta interação pelo menos presencial. E portanto eu considero que é uma ótima prática. De resto, espero que tenham gostado, um ótimo podcast, cultivem-se e vamos lá continuar a quebrar condutas.